A sogra expulsou a pobre nora com o bebê. E depois de saber sobre a herança, os últimos dias de outubro foram surpreendentemente climáticos. Este ano, o outono, obviamente, decidiu que já havia estragado as pessoas o suficiente com céu azul, sol quente e cores brilhantes. Mudando abruptamente seu caráter, deixou cair uma chuva fria com vento sobre a cidade, que rapidamente arrancou as folhas douradas das árvores e fez com que todos, relaxados no calor, se lembrassem dos casacos e capuzes. Hoje estava chovendo desde a manhã. O céu estava irremediavelmente coberto por um manto cinza, e já parecia que o sol, o calor e a luz tinham desaparecido há muito tempo. Brandi sentou-se em um banco sob uma bétula. Os enormes galhos da velha árvore ainda tinham uma quantidade razoável de folhas e alguma proteção contra a chuva. Ela estava usando a jaqueta leve que havia tirado de casa às pressas. Era uma jaqueta fina de verão que não oferecia nenhuma proteção contra o vento frio ou as gotas de chuva que caíam em seu pescoço. Ela tremia e enfiava as mãos nos bolsos, tentando se aquecer. Seu humor combinava surpreendentemente bem com o clima. Estava igualmente frio e vazio. E o futuro, mesmo o futuro muito próximo, parecia cinzento e sem esperança. Como chegamos a esse ponto? Brandi pensou melancolicamente. Por que deixamos as coisas chegarem a esse ponto? E, mais importante, o que faremos agora? O ressentimento com a injustiça, a frustração e a raiva, a confusão e a solidão a invadiram de uma só vez com tanta força que ela até estremeceu. Os sentimentos estavam dilacerando, apertando sua cabeça, e as lágrimas ferviam em seus olhos, impotentes e, portanto, inúteis. Ela enfiou os dedos o mais fundo que pôde nos bolsos, e de repente, sentiu algo duro no bolso direito. Tirando o objeto do bolso, ela cerrou o punho. Na palma de sua mão havia um pequeno chaveiro de bronze arranhado. No centro da forma oval de metal, os dentes de um divertido dragão sorriam alegremente. Brandi havia nascido no ano do dragão. E esse chaveiro, que há muito tempo ela considerava perdido, havia sido dado a ela há muitos anos como lembrança por seu avô. A humana ficou olhando para o achado, examinando a cauda longa e curva coberta de escamas como patas tenazes e a crista atrevida nas costas da criatura mítica. E, de repente, ela ouviu uma voz baixa, mais clara e rouca, com uma entonação levemente zombeteira. Não chore, não tenha medo, não pergunte. Ela estremeceu e olhou em volta em pânico para ver quem havia dito aquelas palavras estranhas. Ela ainda estava completamente sozinha no pequeno quintal repleto de folhas molhadas de outono. Os únicos sons ao seu redor eram um sussurro tranquilo da chuva e o miado do gato descontente. Ela cobriu os olhos. Palavras tão familiares, mas há muito esquecidas, ressoavam em sua cabeça. E, de repente, tudo se encaixou, sua cabeça, que estava cheia de neblina, clareou. Tudo ficou perfeitamente claro, como se uma luz tivesse sido acesa de repente em um quarto abafado e escuro e todas as janelas tivessem sido abertas. Até mesmo o frio deu lugar a um calor que se espalhou por dentro. Ela se sentiu calma, um pouco assustada e até, surpreendentemente naquela situação, um pouco alegre. Era como se ela tivesse encontrado a bugiganga de seu avô, uma confiança que ela havia perdido para sempre. Agora ela sabia exatamente o que deveria fazer. A solução era tão simples e lógica que ela se perguntou por que havia levado tanto tempo para enxergá-la. Brandi levantou-se resolutamente do banco molhado e caminhou em direção à entrada. Ela nasceu em uma pequena cidade do sul. A família era grande. O chefe da família, John, tinha 3 filhos e 2 filhas. Uma dessas filhas, a mais nova de todos os filhos de John, era a mãe de Brandi. É claro que, quando a menina nasceu, o número de pessoas que moravam no casarão diminuiu muito, todos já tinham adquirido suas próprias famílias e lares há muito tempo, alguns até deixaram suas cidades natais. Apenas a filha Piper, que havia ficado viúva muitos anos antes, e a neta Brandi permaneceram com o pai, que já tinha quase 50 anos. John era um homem extraordinário em todos os sentidos da palavra. E o primeiro sentido, o sentido literal, era imediatamente aparente. John era forte e poderoso. Alto, de ombros largos,
possuidor, ao que parecia, de uma força moldada, quase palpável, como se fosse visível aos olhos, que parecia prestes a rasgar sua camisa. Ele era um verdadeiro guardião americano. Como se fosse de propósito para completar a semelhança com um herói diferente. Ele tinha cabelos loiros e levemente cacheados, olhos cinzentos e traços faciais retos e claros, como se fossem cinzelados. John era como um monumento. E, assim como um monumento, ele era inabalável. Sua palavra era firme e inquebrável, sua mão era firme e forte e seu temperamento era teimoso e intransigente. Sua vida também correspondia totalmente à sua aparência, era simples, completa e confiável em tudo. Ele construiu uma casa grande, para os padrões locais, uma casa enorme. Deu à luz 5 filhos, um mais saudável que o outro. E plantou uma floresta inteira de árvores. Muitas vezes o plano de vida de qualquer homem. No entanto, ele plantou árvores não apenas pelo chamado de seu coração, mas também por dever. John era um guarda florestal. Depois, com o desaparecimento da União Soviética e de todos os seus serviços, esse cargo foi renomeado para guarda florestal. Mais tarde, John ficou surpreso ao saber que agora era um inspetor de proteção florestal. As pessoas do assentamento tinham outro nome para a profissão de John, Forestman. Nosso John é um homem da floresta comum, pois até os ursos saem de seu caminho. Entretanto, não importava como ele era chamado, a essência de seu trabalho não mudava. Ele era responsável por uma área enorme que exigia atenção constante e trabalho árduo. Por quase 30 anos, John caminhou por florestas e vigas, plantou árvores e caçadores furtivos, salvou animais e pessoas. A esposa de John foi enterrada quando seu filho mais velho tinha 17 anos e o mais novo, Piper, tinha 7. Ela morreu tranquilamente no hospital devido a uma infecção repentina. Ele ficou de luto por ela de uma forma peculiar, como, de fato, fazia com tudo em sua vida. Ele simplesmente desapareceu por 2 semanas na taiga, sozinho, com uma arma e um cachorro, e voltou. Mais magro, mais leve, com um olhar calmo e brilhante, ele olhou ao redor das crianças, como se estivesse relendo e se certificando de que tudo estava no lugar. Foi consertar a cerca que balançava. Piper, como sempre, tinha sua própria história, cheia de alegria e tristeza. Mas Piper, ao contrário de suas colegas, que já haviam estado na cadeia e tinham filhos e até netos, era a primeira beleza de nossas meninas. Era simplesmente de tirar o fôlego. Hoje em dia elas não nascem assim, as pessoas se tornaram mais populares. Os rapazes se aglomeravam em torno dela como abelhas em torno do mel. Só que John não deixava ninguém se aproximar dela. E então os pretendentes mal-sucedidos se enchiam de frustração e ficavam em silêncio. Em sua época de solteira, Piper era uma beleza rara e alta, escultural, com cabelos loiros trançados, olhos azuis e nariz reto. Parecia ter saído de um quadro de beleza americana. Os filhos de John, chamados de brincadeira de sua ninhada, eram todos iguais. Mas a filha mais nova era especialmente boa para ele. Quando Piper tinha 20 anos de idade, ela se apaixonou por um engenheiro que veio à cidade para construir uma nova escola. O cara era muito jovem, tinha acabado de se formar no instituto. Não sabia nada sobre a vida e estava dando os primeiros passos em sua profissão. Mas ele tinha certeza absoluta de 2 coisas. Primeiro, a construção de um edifício deveria começar com o lançamento do alicerce. E, em segundo lugar, ele não conseguia imaginar a vida sem aquela garota de olhos azuis. Se John Smith, pai de Piper, concordava com a primeira afirmação, ele tinha sérias objeções à segunda. Ele não ia dar sua filha para o garoto da cidade, como ele chamava Alexis, olhando para seu físico frágil contra o fundo de seus filhos altos e de ombros largos. Alexis demonstrou rara persistência e perseverança, apesar de ter sido ruidosamente expulso de casa 2 vezes quando tentou fazer jogos. Algumas vezes ele foi espancado ou segurado pelo peito com cuidado, tentando não machucar nada. Alguém particularmente zeloso chegou a tentar remover o rival por métodos sujos. Alexis foi denunciado à cidade que, em vez de suas obrigações diretas, ou seja,
a construção de uma escola necessária para a cidade, ele estava envolvido em sua vida pessoal durante o horário de trabalho. No entanto, os autores da queixa foram rapidamente identificados, forçados a retirá-la, e há rumores de que John, indignado com a calúnia, fez com que o autor da mágoa comece sua redação. Piper, escandalizada, ameaçou fugir de casa, caso seu pai se comportasse como um déspota da Idade Média. Ela fez uma greve de fome, tentou quebrar os pratos, mas logo parou, poupando as xícaras. O pai riu e respondeu que não faria mal nenhum perder peso. E sobre os pratos, ela decidiu razoavelmente. Por fim, a garota simplesmente ameaçou o pai dizendo que não o ouviria de jeito nenhum, pois amava muito Alexis e queria se casar com ele. John ouviu Piper, suspirou pesadamente e bebeu meio copo de uísque, o que nunca havia acontecido com ele antes. Ele foi para a rua seguinte, onde morava um garoto da cidade. Quando chegou lá, assustou a proprietária, entrou na sala, sentou o ex-Alexis em uma cadeira e o encarou com um olhar pesado e crítico. "E aí?" disse ele, depois de uma pausa. "O que você quer dizer com isso?" Alexis mal encontrou uma resposta, surpreso com a lógica e a brevidade de seu visitante. "Você vai pedir minha filha em casamento? Ou vai envergonhá-la para toda a aldeia?" O casamento foi real e sincero durante 3 dias, após os quais a família Smith teve que reconstruir suas finanças por um longo tempo. Piper e Alexis eram perfeitamente felizes. A cidade os adorava, embora fizessem piadas sobre a magreza do jovem marido. "Não tem problema, nós os alimentaremos", John respondeu calmamente aos humoristas. Eles os admiravam francamente. Expressaram isso de uma maneira peculiar. "Veja, linda", sussurrou uma mulher para outra, que encontraram na rua. "Ontem cheguei à lagoa, e lá estava a Veliche. E os pombinhos estavam sentados, de mãos dadas em silêncio, olhando um para o outro. Eu também abri minha boca, mas tropecei na soleira. Então me estiquei. Chamei-os de todos os nomes, o demônio, o anjo e outra pessoa. E bati em minha pelvis. E foi isso. Eles nem se viraram. Apenas 2 pessoas loucas. Rindo e se balançando." John terminou a escola e beijou Piper, que estava grávida de 7 meses. Ele foi à cidade para uma nova missão. Nunca conseguiu voltar. O carro em que ele estava indo para a casa de Piper colidiu com um caminhão que vinha em sentido contrário e capotou. John morreu na hora. John não ousou contar à filha o que havia acontecido por um longo tempo, embora tenha sido informado de tudo. Meia hora depois da tragédia, ele chegou ao local do acidente, vagou pelo acostamento da estrada, balançando a cabeça como se estivesse tentando se livrar de alguma obsessão, e recolheu as sacolas de roupas de bebê que John havia comprado para sua filha ainda não nascida, espalhadas na lama. Piper havia se tornado uma filha digna de seu pai. Ninguém ouvia suas reclamações e birras. Ela ouviu a terrível notícia, caiu em silêncio e, abraçando os braços em volta da barriga grande, afundou desajeitadamente em uma cadeira. Ela batizou a menina com o raro nome de Brandy. Ela realmente gostava da forma como ele soava. Ela tinha certeza de que o nome da criança representava o futuro de alguma forma. O destino da criança é, na verdade, 2 palavras que significam paz e fama, explicou ela aos parentes surpresos. "E daí? Juntos, fama mundial? Você vai criar uma estrela?" Eles ironizaram. "Bem, tudo bem, desde que sua pequena estrela ranzinza cresça e chegue ao Oscar ou às Olimpíadas, não ganhe. Como devemos chamá-la? Mirko ou Slavko?" "Slavko é um nome de homem. Não é Mirko ou Slavko, é Brandy. E você está sendo irônico com a estrela." "Vamos ver isso", disse Piper com firmeza. Quanto ao avô, ele agiu de acordo com seu caráter. Quando ouviu o nome de sua neta, ficou atônito. Ele olhou para a filha, mexeu o polegar na têmpora e, de repente, disse: "Vocês podem fazer a loucura que quiserem e chamar a criança como quiserem, mas eu vou chamar minha neta de Marisa." E assim foi.
a menina, surpreendentemente, mas a discordância entre os parentes sobre seu nome em comum não lhe deu atenção. E, ao que tudo indica, não sentiu nenhum incômodo. Ela reagiu de forma calma e igual ao demonstrativo Brand, com o qual sua mãe insistia, ao mais simples ao mundo e da glória, que constantemente aparecia no discurso dos avós, tias e outras pessoas. Quanto ao endereço não tão lógico Marisa, essa era uma prerrogativa do avô. Só ele a chamava assim. E havia algo de especial e misterioso nisso, como se houvesse um segredo entre o avô e a neta que não estava disponível para os outros, e eles não iriam revelá-lo a ninguém. Por que Marisa? Perguntava de vez em quando alguém que tinha ouvido o avô se dirigir à menina pela primeira vez. Por quê? Respondiam os dois em um coro significativo. Brandi fez uma cara misteriosa, e o avô piscou, escondendo um sorriso. À medida que a menina crescia, ficou claro para todos que ela seria, se não tão bonita quanto a mãe, pelo menos muito parecida com Piper. A família, como era chamada na cidade, os olhos cinzentos estreitos e os cabelos loiros exuberantes eram claramente os da mãe. Mas a figura esguia e tranquila era uma lembrança de John, que não estava destinado a ver a filha. Brand adorava seu avô, e qualquer pessoa que visse os dois poderia dizer, em um piscar de olhos, que a afeição era mútua. John, que havia desaparecido na floresta por anos e tinha ficado arrasado quando seus próprios filhos estavam crescendo, agora cuidava da neta 24 horas por dia. Apesar dos protestos de Piper, ele a montava quando bebê em seus cães de aparência assustadora, com os quais ainda ia caçar de vez em quando. Eles se pintavam de verde dos pés à cabeça para fazer companhia à neta. Quando ele se feria, trotava de manhã cedo até a casa do vizinho para pegar leite fresco. Ele orgulhosamente levou Brandi, segurando sua mão, para a primeira série. Quando Brandi ficou gravemente doente com gripe pela primeira vez em sua vida, John literalmente ficou doente com ela. Ele não conseguia comer nem beber. Sentado embaixo, aparecendo na porta do quarto de Brandi ouvindo a respiração irregular da menina adormecida. E quando a temperatura dela subiu de repente, ele ficou tão pálido que Piper ficou com muito medo dele, decidindo quem precisava de ajuda primeiro, a filha ou o pai. Quando a menina cresceu, ela se envolveu com entusiasmo no estudo da floresta, passando todas as férias com o avô em sua antiga casa de lenhador. Rindo no assentamento, pobre Brand. Como ela se dá bem com aquele velho cientista. Olhe, Piper, alertaram os vizinhos, a garota perdeu suas habilidades de conversação. Todos ficariam muito surpresos ao saber que John e Brand conversavam não apenas muito, mas muito mesmo, e até se aborreciam um pouco um com o outro ao discutir sobre algo a ponto de ficarem roucos. Ambos eram teimosos e inflexíveis. Estavam dispostos a defender seu ponto de vista até o último homem. Em sua primeira visita à casa do avô na floresta, a garota ficou espantada ao descobrir que quase uma parede inteira da velha cabana era ocupada por prateleiras repletas de livros e revistas. "E você lê tudo isso?" perguntou a garota com espanto, passando o dedo pelas lombadas dos livros. "Bem, vamos colocar desta forma", John sorriu. "Aqui está Dickens, por exemplo." "Quais são eles?" "Bem, diga-me o título." "Esperanças vazias, grandes esperanças." Brandi riu da palavra. "Então, comecei a ler 10 páginas, terminei e foi só isso. Não consigo ir mais longe, estou caindo no sono", admitiu John. "É, certo." A garota se alegrou. "É isso mesmo, e comigo acontece exatamente o mesmo. Imagine, eu disse à nossa professora, Irina Viktorovna, é impossível ler. E ela me disse, bem, então 2 por 1/4, você pode imaginar? Eu tinha que ler. E só agonizava como. Olá, aqui estamos. Guerra e paz, disse John. Bem, você está errado. Não se atreva a falar mal dessa obra. Não sou um crítico literário, nem sequer posso discutir livros como esse. Sim, ele continuou. Bem, diga-me, então, se você é um grande conhecedor de literatura, por que Tolstói escreve metade do livro em francês?
E depois a mesma coisa é repetida em russo. Por que isso acontece? Esqueceram de lhe perguntar? John estendeu as mãos de forma expressiva à sua frente e apertou os punhos. Para transmitir o espírito da época, ele mesmo respondeu. Acho que é para deixar o livro mais grosso e vender mais, disse Brandy de forma sarcástica. Ah, você! Exclamou John. Mas você, Brandy, está muito ressentida com o grande escritor russo. Essas discussões ocorriam com frequência e, em geral, terminavam em empate. Cada um permanecia em sua própria opinião, embora pensasse na posição de seu oponente. John fazia isso com frequência especial. Afinal, a Brandy é uma garota inteligente, ele riu. Eu a ouço, mas ela está falando bobagem. E então eu começo a pensar. E acabo descobrindo que ela não está tão errada assim. Muitas vezes, eles se sentavam na varanda da velha cabana na floresta e, como John disse, ouviam a floresta. Diga, vovô, você nunca fica entediado aqui? Quero dizer, o senhor já morou aqui sozinho por semanas a fio, não é? Perguntou a menina. Mas por que não? Ele sorriu. Já aconteceu, de tal forma, de os lobos uivarem em uma só voz. Eu tive todo tipo de coisa, mas não o suficiente para correr para a cidade. Minha floresta é melhor do que qualquer cidade. Eu a amo. É verdade que você nasceu em Moscou? Ela fez uma pergunta que há muito a interessava. É verdade, ele acenou com a cabeça. Só que isso foi há tanto tempo que não parece mais verdade. E ela não existe mais, a minha Moscou. É bem diferente. Eu gostaria muito de vê-la. Gostaria de poder ir, disse a garota sonhadora. Bem, por quê? E você irá? Disse John. Quando você ficar um pouco mais velha, eu a mandarei conhecer sua avó. Que avó? Brandy se maravilhou. A sua. Mas, caramba, nunca fui bom com esses nomes. Quem é quem para quem? Quem é quem? Provavelmente sua bisavó. Quem é ela para você? De qualquer forma, minha própria irmã Zinaida. Ela ainda mora em Moscou. Não nos vemos há 15 anos, mas escrevo cartas regularmente. Ela responde. Eu a chamo para visitá-la, e ela me chama para ir até ela. Sim, acho que não é mais o destino. Mas você irá de qualquer maneira. Disse John. Brandy olhou para o homem com surpresa. Bem, para onde? Nossa, ele tem uma irmã em Moscou. Por que você saiu de Moscou? Sim, acho que a pergunta certa a se fazer é por que eu nasci lá. John sorriu. Eu não sou uma pessoa da cidade, eu acho. E tudo se resolveu dessa forma. Zina cresceu, ela tinha uma família. Eu os coloquei no apartamento de nossos pais. Todos morreram na guerra. Ficamos só nós dois. Eu me formei no instituto, consegui uma distribuição e vim para cá. Você estudou em um instituto em Moscou? Perguntou Brandy com surpresa. Esta noite foi claramente uma noite de descobertas, continuou ela. John sorriu novamente. Não sou tão eremita quanto todo mundo pensa. Na verdade, sou do tipo terrivelmente educado. Ainda vou lhe mostrar tudo por aqui. A garota ouviu o avô com a boca aberta. Ela ouviu sobre sua avó de Moscou mais uma vez, quando o avô, de repente, para espanto de toda a aldeia, fez as malas rapidamente e partiu para a cidade. De lá, ele partiu de avião. Para a tia Zina, irmã do papai. O marido dela morreu, explicou Piper calmamente à filha. John voltou um mês depois, carrancudo e particularmente taciturno. Como era seu hábito há anos, ele havia saído sozinho para passar alguns dias na taiga. Brandy percebeu que essa era a maneira de seu avô abafar sua tristeza, que a floresta o ajudava a superar sua dor. Os anos de escola de Brandy passaram voando. Durante esse período, Piper teve mais 3 netos. E, é claro, todos eles ele amou,
criou e tentou fazer com que se tornassem homens. Mas sua neta primogênita, sua adorada garotinha, Brandi, sempre ocupou um lugar especial em seu coração. Depois do ensino médio, Brandi decidiu ir para a cidade para se matricular em um instituto de treinamento de professores. Vou me formar e voltar para casa. Vou trabalhar como professora na escola do meu pai, explicou ela à sua família. A lembrança de seu pai, que ela nunca viu, a menina guardou cuidadosamente em seu coração. As palavras escola do papai decidiram tudo. Na noite anterior à sua partida, Brandi e John sentaram-se lado a lado em uma enorme rocha que, aquecida pelo sol do dia, se erguia como um guardião solitário sobre o penhasco do rio. Eles ficaram sentados em silêncio. A garota pensava com alegria e entusiasmo no dia de amanhã e na vida nova e completamente diferente que começaria para ela muito em breve. John refletia ansiosamente. Ele se sentiria muito mais seguro se Brandi, por exemplo, fosse sozinha para a floresta, para o meio do nada. A cidade, onde ele não saía do assentamento há anos, estava firmemente associada à selva, muito mais perigosa do que a taiga comum. Os perigos que espreitavam sua filhinha eram mais sérios do que ursos e carrapatos. Brandi, ele finalmente quebrou o silêncio e pegou a mão de sua neta. Você sabe, não sou um grande especialista em vida. Há uma razão para meu apelido ser esse. Mas ainda me lembro de algumas coisas. Quero lhe contar uma coisa. Há muitos anos, meu pai disse, e eu vivi de acordo com essas regras durante toda a minha vida, e elas me ajudaram em muitas ocasiões. Brandi ouviu o avô com muita atenção. Ele nunca havia falado com ela nesse tom antes, solene e um pouco triste ao mesmo tempo. Há 7 mandamentos, Brandi, apenas 7. Eles são simples e muito humanos, mais ou menos. Não acredite, não tenha medo, não pergunte, não chore, não espere, não se preocupe, não tenha esperança. É isso aí. Eu até as escrevi em um pedaço de papel para que você não as esquecesse. Ele colocou um pedaço de papel quadriculado na mão dela. Ela olhou para ele, movendo os lábios, lendo o que estava escrito, voltou seu olhar para o rio, atrás do qual o sol de junho estava se pondo, e pensou por um longo tempo. Olhe, bem, não pergunte, não tenha medo, não chore, eu entendo. O não brinque também é compreensível. Mas e quanto a não acreditar, não ter esperança? Então, acredite apenas em você. E tenha esperança apenas em você. Assim será mais fácil. E o Senhor? O que é o Senhor, avô? O que está me ensinando? Não devo confiar nem mesmo em você? E não posso ter esperança em você, ou algo assim? John abaixou a cabeça e disse, eu sempre estarei ao seu lado. Não importa o quanto eu esteja longe, lembre-se disso. Mas o que eu lhe disse também está firmemente plantado na cabeça de todos. Esta conversa acabou. Vamos para casa e deixe sua mãe decidir antes de mim. Brandi foi para a grande cidade de Nova York e se matriculou na escola de formação de professores. Apesar de ter vindo de um pequeno vilarejo, ela se adaptou rapidamente à cidade e à vida estudantil. Alegre, culta, não perdia uma palavra em seu bolso. A garota dominou com sucesso o programa educacional, porque a aparência, não importa o que digam, desempenha um papel muito importante. Ela também estava se saindo bem. E o raro nome incomum invariavelmente chamava a atenção para ela. Qual é o seu nome? Perguntavam regularmente seus colegas, seus professores e seus vizinhos de dormitório. Brandi dizia seu nome com orgulho e, em tom de brincadeira, acrescentava, lembrando-se de sua mãe. E eu lhe peço que não o encurte. Estou avisando, não vou dizer não. Ótimo! Brandi finalmente foi para a cidade de Nova York depois de seu 2º ano. Zina Sergeyevna, a irmã mais nova do tio John, recebeu Brandi de braços abertos. A garota entrou na penumbra fresca de um enorme apartamento com tetos de uma altura sem precedentes. Ela se viu no abraço inesperadamente apertado de uma mulher baixa e magra, com um rosto gentil no qual os olhos de John brilhavam. Uma nova-iorquina nativa.
Ela havia morado em sua cidade natal durante toda a vida, a amava e a conhecia por dentro e por fora. Zina, como a maioria das crianças, naquela época terrível, mas ainda assim feliz, não se lembrava de nada. Ela não tinha ninguém, exceto seu irmão. John basicamente a criou. No início dos anos 50, ela se casou com um estudante jovem e esperançoso. Entretanto, Zina não sabia de nenhuma esperança e simplesmente se apaixonou perdidamente, como disse o irmão John. Alguns anos depois, descobriu-se que James, esse era o nome do marido, um físico muito talentoso, estava envolvido com energia atômica. Esse ramo da ciência estava em um crescimento sem precedentes. Foi fundado o Instituto de Energia Atômica. James, juntamente com outros jovens cientistas, trabalhou nele sob a orientação do próprio acadêmico Kurchatov. O trabalho era, obviamente, de importância nacional e, em sua maior parte, ultra-secreto. Nem mesmo sua esposa favorita, Jane James, podia saber o que ele estava fazendo. E isso não era realmente necessário. Eu ainda não entendo nada, James, ela riu alegremente, batendo os dedos nas teclas da máquina de escrever. A própria Jane, depois de concluir 9 aulas e cursos, trabalhava como datilógrafa em um instituto de Nova York, amava o marido e era perfeitamente feliz. Nessa época, John havia se formado no Instituto de Tecnologia Florestal ou, como era chamado simplesmente, silvicultura, e foi trabalhar em algum lugar muito distante, a vários milhares de quilômetros de distância, na taiga. Nos primeiros anos, ele veio à sua cidade natal para vê-los, alegrou-se ao ver sua irmã, maravilhou-se com o sucesso de James, comprou sacolas cheias de presentes para os seus e desapareceu novamente por anos. Então, ele finalmente se estabeleceu no meio do nada e se casou. Zina não aguentou, tirou férias e voou para o casamento dele. John era exatamente como ela se lembrava dele, só que ainda mais forte, mais poderoso, com uma barba como a de Ilha Muromes, todo impregnado com o cheiro de pinho e fumaça, que parecia ter sido absorvido por sua pele e cabelo para sempre. Ele pegou sua irmã nos braços, abraçando-a como fizera na infância distante. Depois, John teve filhos, um a um. Ele e Zina escreveram cartas um para o outro, enviaram fotos. Mas, é claro, não era a mesma coisa. James fez grandes progressos na ciência. Durante 15 anos, ele passou de estudante de pós-graduação a professor e recebeu vários prêmios do governo. A jovem família se mudou várias vezes, e a cada vez o apartamento era maior e mais luxuoso do que o anterior. Finalmente, em meados dos anos 60, James conseguiu um enorme apartamento de 4 quartos no centro da cidade, na orla do rio Hudson. Zina entrou timidamente no corredor, que sozinho provavelmente tinha o tamanho de metade da residência anterior. E olhou com medo para seu reflexo no enorme espelho de corpo inteiro. "Você está ouvindo isso?" Por algum motivo, ela perguntou em um sussurro. "Por que precisamos de tantos cômodos? O que você quer dizer com porquê?" James sorriu, abraçando sua pequena e assustada esposa. "Um quarto será para o meu escritório. Afinal, sou um tipo de cientista. O outro será o seu. E você vai parar de reclamar que eu estou sempre misturando os seus livros com os meus e que você tem que ler um livro de física em vez de uma história de amor." Ele riu. "O terceiro cômodo é a sala de estar, o quarto?" Ele vacilou e tossiu. "O quarto seria o quarto das crianças, mas ainda assim." Amber se soltou gentilmente do abraço do marido. Ela foi até o espelho e, pensativa, desenhou um rosto engraçado com o dedo na superfície empoeirada do vidro. Foi uma conversa difícil para ambos. Apesar de seus esforços e do desejo ardente de ter filhos, ou pelo menos um filho, nada havia funcionado até agora. Havia algo de errado com Amber ou a causa era James, que, tendo passado muitos anos na ciência, poderia e certamente havia recebido algumas doses de radiação ou sido exposto a alguma outra exposição pouco estudada e, portanto, segura? Quem sabe, o resultado foi o mesmo. Eles não tinham filhos. "Berçário", disse Amber, como se estivesse ouvindo o som da palavra. "Para quem é o berçário?" "James."
Ela sorriu amargamente para seu reflexo no espelho e balançou a cabeça. Sabe, eu recebi uma carta do John. Ele já teve seu quarto filho. Ele tem 2 meninas e 2 meninos. Acho que o John ficou com toda a fertilidade da nossa família. E eu não tenho mais nada, brincou ela com tristeza. Não fique tão chateada. James se aproximou dela e pegou sua mão. Ainda temos muito tempo pela frente. Sabe, tive uma ideia, vou tirar férias neste verão e vamos para a casa do John. Talvez o lugar seja tão generoso com as crianças de lá. Por quê? Acho que é uma ótima ideia. Não vamos a lugar nenhum, porque é claro que você não vai tirar férias. Já ouvi isso muitas vezes, disse Amber alegremente. Mesmo assim, eles se amavam muito e eram felizes. Até que James morreu. Mais uma vez, John o salvou, o ajudou, emprestou seu ombro e suas mãos. Sentada ao lado do caixão de James, Amber, cega de lágrimas, olhou para cima, viu John, que tinha aparecido do nada, e imediatamente se sentiu mais leve, mais brilhante e um pouco menos dolorida. Ela não estava mais sozinha. John estava com ela há 1 mês. Ele se sentou ao lado de sua cama, acalmou suas birras, enxugou suas lágrimas, fez com que ela comesse, trocou as compressas em sua cabeça, leu livros em voz alta para ela, levou-a para passear, conduzindo-a pela mão como uma garotinha. Por alguma razão, ela não conseguia parar de chorar e constantemente tentava reclamar de seu destino. Tenho medo, sabe? O que vou fazer agora? Como viver? Eu não sei como viver sem James. Oh, Amber, você se esqueceu de tudo isso. Você quebrou todos os nossos mandamentos. Eu lhe ensinei uma vez, lembra? Ensinou? Vamos repetir. Não chore, não tenha medo, não pergunte. Pare de chorar, pare de chorar. Beba um pouco de água. Muito bem. E se acalme. Limpe seu nariz. Muito bem, Amber. Finalmente, pela manhã, quando abriu os olhos, ela saiu da cama, lavou o rosto com água fria e bateu na porta. Ela foi para o quarto ao lado, onde seu irmão estava cochilando desajeitadamente enrolado em um sofá curto demais para ele. John, disse ela, dando-lhe um beijo na bochecha. Obrigada, John. Estou bem agora, não estou? Você deve ir para casa, para seus filhos, para sua floresta. Vá você. Apenas escreva para mim, por favor. Por favor, escreva para mim. Amber estava sozinha em seu enorme apartamento de professora, com uma pequena, mas muito séria, segundo os especialistas, coleção de pinturas, biblioteca e cartas de seu irmão da distante Sibéria. Quando John ligou de repente, ela ficou até assustada. Será que havia algo errado? Ela sabia muito bem que ele não gostava de conversas telefônicas. Bem, não é nada, é só uma conversa, ele resmungou. Não dá para ver os olhos de uma pessoa. O que está dizendo? Você não está pensando. Estamos apenas falando bobagens. Só para desmaiar rapidamente. Ele escrevia cartas com um fio antiquado e minucioso. Longas e interessantes, cuidadosamente pensadas, escritas com a caligrafia maravilhosamente suave e bonita das cartas do irmão John, era um milagre para suas mãos enormes. Amber as aguardava com grande impaciência e, quando as recebia, sempre fazia o ritual de lê-las. Ela não rasgava o envelope na hora nem passava os olhos sobre as linhas da carta enquanto subia as escadas até a porta do apartamento, como geralmente fazia quando recebia uma mensagem muito esperada. Não, ela preparou seu chá favorito, colocou em uma elegante caneca de porcelana e sentou-se à pequena mesa que James, conhecendo os hábitos de sua esposa, chamava de brincadeira de a mesa do escritor. Com uma faca de prata antiga para cortar papel, ela abriu cuidadosamente o envelope e retirou as páginas bem escritas. Depois de ler as mensagens do irmão, Amber se recostou na cadeira e fechou os olhos. Pareceu-lhe que, por um momento, ela foi transportada para lá, a muitas centenas de quilômetros de distância, e viu John, seu corpo gracioso e inexplicavelmente magro depois de tantos filhos, sua esposa Nancy,
seus sobrinhos barulhentos e alegres, uma casa grande, aconchegante e hospitaleira e uma parede verde escura de floresta que se erguia além da borda da aldeia. E, de repente, uma ligação de John. O que há de errado? Amber perguntou imediatamente. Ela ainda não conseguia se perdoar por não ter ido ao funeral de Nancy, a esposa de seu irmão, porque assim ela havia deixado tudo para trás quando James se foi. Ele veio de avião e passou um mês confortando-a em sua dor. Olá, Amber. Não há nada de errado, ele a tranquilizou. Só liguei para ver como você estava. Tenho um favor a lhe pedir. Que tipo de pedido? Zinaida ofegou. Pela primeira vez em sua vida, ela estava ouvindo essa palavra de seu irmão. Sim, Amber. É isso mesmo. Então, Brandi, minha neta. Quero dizer, Brandi. Ele pronunciou o nome da neta de forma um pouco estranha. Ela está muito empolgada com Nova York, em conhecer a capital. Você virá? Oh, meu Deus, claro, John. Eu ficaria muito feliz. Amber estava tão animada que quase deixou cair o telefone. Quando quiser, talvez você venha, John, eu adoraria vê-lo. Também sinto sua falta, Brandi. A voz de John tremeu. Acho que nunca vou conseguir fazer isso. Piper. Jesus Cristo, Brandi. Vai chegar no dia 20, então me encontre em Nova York. Brandi, como sempre, estava atônita e maravilhada. Claro, ela havia passado os últimos 2 anos na cidade, mas, comparada à capital, parecia uma cidade tão pequena quanto aquela em que ela havia nascido. O que você quer ver em Nova York? Perguntou Amber, sentando a garota de cabelo rosa à mesa da cozinha e colocando uma tigela fumegante de borscht na frente dela. Tudo, declarou ela. Bem, então você precisa sair do instituto e vir morar comigo por 1 ano e meio. Riu a mulher. Vamos fazer assim. Você e eu temos uma semana. Cada dia vamos nos dedicar a uma atração séria. Bem, por exemplo, a Metropolitan Opera ou o Museu de Arte Moderna. Eu lhe mostrarei a cidade no meio. Coma, querida, coma. Nova York não gosta de pessoas famintas. Está brincando? É uma pena perder tempo comendo. Há tanta coisa que eu quero fazer. Brandi olhou para Amber com cuidado. Você foi criada por John, certo? Então deve conhecer seus famosos mandamentos. A neta de que família você está violando agora? Fique de fora. Brandi exalou. Pronto, riu a mulher. Que bom para você. Quando a primeira onda de empolgação passou, Brandi, sob a orientação de Amber, começou a explorar a cidade de Nova York com cuidado e atenção. A mulher mostrou sua cidade natal com amor e orgulho. E era uma Nova York muito diferente. Não era a Nova York agitada e desfilada que milhões de turistas imaginam que seja, mas sim uma Nova York antiga, imponente e bonita de uma maneira especial. Brandi ficou emocionada. E Amber observou a garota com diversão. Uau, a neta do John! Que mistura incrível de características de seu avô e algum outro sangue nela. Provavelmente o pai dela, aquele garoto que morreu de forma tão trágica e ridícula. Ah, sim, a mãe dela, Piper. É claro que ela se parece muito com o John. E como ela era bonita quando era jovem. Lembro-me de que James, depois de ver uma foto de Piper, disse que com essa aparência não deveria viver em um vilarejo da Sibéria e na passarela de modelos. Especialmente agora, a beleza russa está novamente, como dizem, na moda. É claro que a filha não é tão bonita quanto a mãe, mas ainda assim é uma garota encantadora. E que caráter maravilhoso! Alegre e, ao mesmo tempo, atenciosa e cuidadosa. Sempre tem sua própria opinião, mas é tão capaz de ouvir e tão sensível ao que é belo. No balé Giselle, que eles assistiram no Metropolitan Opera House, no intervalo, Brandi ficou desconfiadamente quieta. Brandi, apresse-se e levante-se. Venha, enquanto fazemos um intervalo, vou lhe mostrar o salão circular, o chamado Little Imperial Foyer.
Sabe, a acústica lá dentro é incrível. Se você sussurrar algo, as paredes e o teto amplificarão 100 vezes mais. Seu avô me disse uma vez que ele tinha salões imperiais como esse nos bosques ao longo do rio, onde as pedras se destacam. Ela riu e parou quando viu que a garota não havia se mexido. Brandi, o que há de errado? Ela se sentou ao lado dela e notou que seus olhos estavam vermelhos. Nada, disse Brandi em voz baixa. É horrível. Esse seu balé. Por que tudo é tão bonito e triste? Por que ela teve de morrer? Você quer dizer Gisele? Amber finalmente descobriu. Oh, garota, sinto muito, sua velha tola. Não sabia que você estava tão preocupada. Para ser franca, Amber não suspeitava de tanta sensibilidade em uma garota siberiana que cresceu em um pequeno vilarejo do sul. Afinal de contas, a julgar por suas histórias, ela havia crescido em um ambiente simples, sem frescuras. Ela passava muito tempo na floresta e não parecia ter se formado em um internato para nobres donzelas. A partir daquele momento, Brandi se tornou ainda mais interessante de se observar. No Metropolitan Museum of Art, ela caminhou calmamente de uma pintura mundialmente famosa para outra e suspirou baixinho. O que está acontecendo? Perguntou Amber quando elas voltaram para casa e se sentaram na cozinha grande e aconchegante, tomando chá e colocando mais um dia de Nova York em suas cabeças. Incrível, Brandi exalou. Só que tudo em minha cabeça está misturado. Sabe, Amber, se eu tivesse muitas vidas, passaria uma no Metropolitan Museum of Art e veria um quadro por dia. Não, não é assim. Um quadro por dia, durante 3 dias. Eu daria uma olhada e depois iria embora. Acho que essa é a única maneira de realmente olhar e entender uma pintura. Quero dizer, para algumas pessoas é fácil. Bem, ela realmente não tinha as palavras. Eu não gostava muito de Aiwazowski. Quando estava olhando para Denitschaft, pensei por um segundo que estava prestes a me afogar. Eles riram alegremente. Devo parecer um tolo provinciano para você? Perguntou Brandi. Não, garota, você não é estúpida, você é inteligente. Amber sorriu. E você também é filha do meu John. Bem, talvez uma neta. Mas, ainda assim, os netos também são nossos filhos. Ela parou de falar de repente e depois continuou. Você é igualzinha a ele, não é? E, assim como ele, você sabe como surpreender. Você gosta muito de seu avô? Sim. Perguntou Brandi. Você quer dizer seu irmão? Muito mesmo. Amber respondeu e se sentou no sofá de canto macio. Quero dizer, John é a única pessoa que eu tenho no mundo inteiro. Quando ele e eu ficamos sozinhos depois da guerra, ele basicamente substituiu meus pais. Se não fosse por ele, eu poderia ter morrido de fome. Há 100% de chance de eu ter ido parar em um orfanato. John não me deixou ir. Lembro-me de ter gritado tanto com o policial que fiquei com medo de que o entregassem. Ele foi trabalhar para me alimentar. Ele não tinha nem 14 anos ainda. Ele mentiu desesperadamente para ser contratado, acrescentando sua idade. Eles acreditaram nele, é claro, porque ele já era 2 cabeças mais alto do que seus colegas. E saudável. É até surpreendente como ele cresceu e se tornou um homem tão rico. Afinal de contas, vivíamos sem nada e ele tentava me dar um pedaço a mais. E não eram pedaços extras, eram os pedaços dele. Só percebi isso mais tarde, quando já estava mais velha. Amber, como se estivesse perdida em si mesma, ficou em silêncio de repente. Você está sentada em uma cadeira? Brandi olhou para ela. Bem, naturalmente, você não sabe disso. Sim, a mulher sorriu. John não lhe contou que ele trabalhava de 8 a 10 horas por dia desde os 13 anos. E então ele chegava em casa à noite, dormia por 3 horas e corria para a escola. E como eu colocava mais uma dependência em seu pescoço. Como se eu não fosse suficiente para ele. Você também não sabe? Amber sorriu.
Eu me casei com James. E eles literalmente não tinham nada além de uma mala de livros e muito amor. James era um estudante. Eu estava tendo aulas. John colocou nós dois em suas costas. Por quase 3 anos, vivemos com o dinheiro dele e ele nos deu o apartamento de seus pais e se mudou para uma casa de cachorro. Ele disse que os recém-casados não deveriam ter ninguém rastejando por perto. Naquela época, eu não dava valor a nada. Depois, já adulta, percebi que, se não fosse pelo John, talvez eu nem estivesse viva. E mesmo que estivesse, não sei como teria sido meu destino. Devo tudo em minha vida ao meu irmão. Amber ficou em silêncio novamente. Por um longo tempo. Brandi também ficou sentada em silêncio, como um rato, pensando e onde. Uau! Ele nem sequer teve uma infância. Primeiro a guerra, depois uma irmãzinha em seus braços. Trabalhar ao lado de adultos é uma verdadeira façanha. Foi realmente assim. Tudo o que ela ouviu dizer algumas vezes foi: bem, ele nasceu em Nova York, foi para a faculdade. Tem uma irmã, Amber. Ela cresceu, eu me mudei e foi só isso. E, de repente, ela se conquistou. Pela primeira vez, Brandi realmente o questionou sobre como ele costumava viver. Talvez ele quisesse contar tudo, mas ele mesmo nunca falaria sobre isso. Ele diria que é besteira. Não é uma façanha, é apenas normal. Agora me diga, como você vive lá? Amber mudou de assunto abruptamente. Vivemos bem, Brandi sorriu. Ela contou à avó por um longo tempo sobre a casa deles, sua família, sobre suas viagens à floresta com o avô. De repente, ela percebeu que sentia muita falta dela. A semana em Nova York passou voando. Brandi e Amber haviam se tornado boas amigas. Venha me visitar, garota, disse Amber, enxugando as lágrimas. Sempre que você quiser vir. Está me ouvindo? Eu me sinto tão bem com você, como se não fosse apenas você, mas John aqui comigo. E é melhor você fazer as malas e voar até nós. Não, sério, Amber? A Brandi está vestida. Como ele vai ficar feliz? O quê? Amber riu. Talvez eu vá até lá, que diabos. No verão seguinte, Amber se decidiu e veio visitá-la. John, chocado, tratou sua irmã como um valioso vaso de cristal. Ele se atrapalhou com a casa por um longo tempo, sem saber onde colocar Amber. Ele rejeitou um cômodo porque a luz da janela era muito forte, o outro porque era muito escuro. O terceiro quarto seria barulhento porque alguém estaria acordado de madrugada. Então ele tirou a mala dela e a colocou em um dos quartos com vista para o rio, o que a deixou perfeitamente satisfeita. Amber estava surpreendentemente feliz aqui. Quem eram todas essas pessoas? Ela tinha visto todas elas, exceto John e Brandi, pela primeira vez em sua vida, exceto pelas fotos que seu irmão havia lhe enviado. Mas, de alguma forma, todos pareciam ser da família. A ainda muito bonita Piper. Seus irmãos, de ombros largos e olhos cinzentos, se pareciam muito com John. Sua segunda sobrinha, Jane, em contraste com Piper, magra, seus filhos. Todos eles eram, de alguma forma, terrivelmente relacionados, como se ela os conhecesse desde sempre. Como se tudo o que tivesse acontecido com eles e que ela soubesse pelas cartas de John, ela tivesse vivido com eles. E a professora de Nova York, ao que tudo indica, não era nem um pouco o que eles imaginavam que ela fosse. Em vez da arrogância metropolitana, havia uma cunhada simples e gentil, que rapidamente vestia suas roupas simples e imediatamente se juntava à cozinha. Ela ria alegremente de piadas despretensiosas. Com um riso, enrugando o nariz, ela bateu palmas várias vezes. Em seguida, apoiou o coro de cantores com sua voz suave, mas muito bonita. Eles a reconheceram completamente como sua e, finalmente, depois que ela tirou os sapatos e correu descalça para a horta para pegar pepinos para o lanche. E então ela fez algo que não se esperava de uma professora de Nova York. Com um pingo de vergonha, ela prontamente pulou do banco e correu em direção ao banheiro da rua.
nossa garota, resumiu um dos homens, depois de passar vários dias em uma festa contínua com parentes, conhecidos e amigos da família ansiosos para conhecer a nova-iorquina. Amber, sentindo que estava prestes a explodir por causa do que havia comido e bebido, pediu: "Leve-me para sua floresta, John", ela pediu. "Ouvi muito sobre isso da Brand. Quero ver seu livro da velha senhora com meus próprios olhos. Na verdade, quero ver como você viveu todos esses anos. Escondidinho. Você vai ficar cheia de mosquitos. Mary e eu estamos acostumados com isso, mas temo que você não aguente", disse John hesitante. "Eu vou suportar. Por favor", Amber implorou. À noite, eles se sentaram na varanda da cabana do lenhador, como de costume. Só que agora eram 3 e ficaram ouvindo a floresta. Antes de Amber sair, toda a família se sentou ao redor da mesa, onde estavam todos os filhos de John com suas esposas, maridos e filhos. Na cabeceira da mesa estavam John e sua irmã, que mesmo agora, durante a refeição, se tocavam de vez em quando. Ela colocava a mão sobre a dele, descansando o ombro contra o de John por alguns segundos, depois tocava discretamente a bochecha dele. Era como se ela estivesse tentando usar cada momento para saborear a proximidade entre eles, a oportunidade de ver e ouvir a pessoa querida. A mesa generosa estava posta com tudo o que era possível e imaginável. A família estava especialmente orgulhosa de suas próprias maçãs, cultivadas em sua propriedade. "Ninguém por aqui tem maçãs como as de Brand", admitiram os moradores prontamente. "O inferno sabe com o que eles regam. Por alguma razão, eles são os únicos que têm maçãs como essas." No verão em que Amber veio nos visitar, a colheita de maçãs foi especialmente abundante. Sobre a mesa, é claro, havia uma travessa de frutas grandes e vermelhas. A mulher, ouvindo um de seus sobrinhos, balançando a cabeça, pegou uma maçã e a aproximou do rosto. De repente, ela congelou. Olhou para o irmão e deu uma risada discreta. Todos olharam para ela com surpresa. "Você se lembra, não é? Nós deveríamos." "Ah, não posso. Gostaríamos de algumas maçãs, uma maçã." Ela disse algo completamente incompreensível porque não conseguia parar de rir, segurando o lado e engolindo as palavras. John olhou para Amber com surpresa, como se estivesse se lembrando de algo. De repente, obviamente se lembrando, ele sorriu, acenou com a mão e balançou o corpo todo, rindo com a irmã. "Eu também me lembrei", ele disse e, vendo a surpresa de seus parentes, acenou com a mão. "Sim, é bobagem e não tem graça nenhuma." "Então, papai, me conte!" exclamou Piper. Todos os presentes se juntaram a ela, exigindo uma história. "O que há para contar?" Bem, de qualquer forma, eles eram jovens, tinham acabado de se casar e se mudado para o nosso apartamento. Eu estava trabalhando na estação, descarregando vagões. Então, estávamos carregando maçãs há uma semana. Então, peguei algumas para meus alunos. "Você as roubou?" perguntou Peter com entusiasmo, o filho mais velho com a cabeça quase totalmente grisalha. "Apropriado", disse o pai com severidade. A propósito, a esperança da indústria nuclear soviética não precisava ser alimentada. Então, em um dia eu levo maçãs para eles, 2 dias eu levo maçãs para eles. 3, eles batem palmas, só o barulho vale a pena. Eles comiam de tudo, indiscriminadamente. Às vezes eu até achava que eles não percebiam o que estavam comendo. Mesmo uma maçã ou um pedaço de pau velho, eles comiam tudo em um instante. E no 4º dia, esqueci de levar as maçãs. Esqueci, só isso, eu estava muito ocupado. Então, voltei para casa e me sentei para jantar. Eles, meus alunos, estavam sentados ao meu lado, estudando livros, como sempre. Eu comi, eles ficaram em silêncio e eu fiz alguma coisa. Eu ando por aí, fumo. Eles não falam. Então fui para a cama. E então eles levantam a cabeça e dizem: John, gostaríamos de algumas maçãs. Isso é ridículo, eu disse. Não tem graça, disse John.
vendo toda a família rir. Você é um homem de sorte, John, disse Amber a ele. E agora eu também sou uma mulher de sorte. Ela deu um beijo na bochecha do irmão e sentiu a linha da costura da manga dele se romper com o abraço. O irmão e a irmã nunca mais se viram. Brandi estava em seu 4º ano no instituto com o dinheiro que sua mãe e seu avô enviavam regularmente. No início, ela tinha o suficiente, especialmente porque, além da quantia acordada, John lhe enviava periodicamente mais Mary, como ele dizia, um pouco de dinheiro guardado para fumar, secretamente de piper. Mas o apetite, como sabemos, vem na hora das refeições. E logo Brandi, tendo experimentado a vida na cidade, começou a sentir falta da ajuda de sua família. E experiência de trabalho nunca é demais para ninguém. Assim, depois de passar a sessão, ela não voltou para casa, como normalmente fazia, mas foi trabalhar como conselheira em um acampamento de verão. O trabalho era difícil, agitado, mas divertido. Depois de um dia particularmente difícil que a deixou nervosa, Brandi, como conselheira, recebeu alguns dias de folga durante seu turno. Ela decidiu aproveitar a oportunidade e descansar um pouco. Mas não foi para a cidade. Ela precisava de um tipo diferente de férias, um tipo muito especial de férias, do tipo que o vovô John havia lhe ensinado a tirar. Ela sentia a falta da floresta na cidade. Ela não havia percebido isso até ter vivido na cidade por alguns anos. Agora ela entendia perfeitamente qual era o objetivo das ausências periódicas de John, como eram chamadas na família, quando ele ia sozinho para a taiga e voltava às vezes depois de 2 ou até 3 semanas. Era muito bom chegar a um lugar distante, onde não havia pessoas, carros, prédios, asfalto. Nada além de troncos de pinheiros altos e esguios, como mastros de navios, que se estendiam até o céu. Como era agradável sentir sob meus pés não a dureza áspera do chão ou do asfalto, mas molas macias, e a cada passo, um tapete de milhares de camadas de agulhas de pinheiro. O silêncio. A floresta, depois do barulho e da algazarra intermináveis da cidade, a princípio caía em meus ouvidos como se eles estivessem tapados com algodão absorvente, e então, gradualmente, os sons do vento, dos pássaros, o render dos galhos e o farfalhar das folhas na floresta começaram a entrar em minha cabeça. Minha cabeça ficou deliciosamente vazia e leve. Tudo o que era ruim parecia se dissolver no ar fresco e com aroma de pinho. Brandi não tinha medo de se perder. Ela havia crescido sob a orientação do avô na taiga, em um terreno de várias dezenas de acres, capaz de encontrar o caminho no escuro por meio de sinais e marcas que só ela conseguia ver, mas seria difícil para ela se perder aqui, mesmo que quisesse. Então, ela simplesmente caminhou sem pensar na direção, sem nenhum objetivo, imersa na atmosfera da floresta, como somente aqueles que realmente amam e entendem a natureza podem fazer. Ela percebeu que havia pessoas à frente muito antes de vê-las. O lugar era um destino turístico, e ela não ficou surpresa ao ver pessoas aqui. Ela apenas resmungou infeliz e se perguntou o que fazer em seguida. A floresta ia claramente até o rio. E ela planejava descer até a margem, contornar o grande barranco e subir o rio. Pelo que parecia, os campistas estavam posicionados exatamente em seu caminho. Ela não queria contornar o barranco, ele estava cheio de troncos de árvores velhas caídas e era difícil de passar, mesmo para ela. Só havia um caminho para passar pelos turistas. Brandi ajustou sua mochila e caminhou com determinação em direção ao rio. Seu palpite estava correto. A floresta terminava em um pequeno penhasco e, entre ele e o rio, havia uma clareira aconchegante, coberta por uma grama esmeralda macia que parecia um gramado perfeito. 2 carros estavam estacionados um pouco ao lado. Vários panos grandes e coloridos estavam estendidos sobre a grama e, no meio da clareira, havia uma pilha de coisas empilhadas. Algumas pessoas, como formigas, estavam arrastando itens individuais dessa pilha, às vezes trazendo-os de volta, pegando outra coisa, jogando-os ao longo da estrada. Tudo parecia ridículo e um tanto pateta. Urbano, concluiu Brandi de forma inequívoca. Encostada em um pinheiro e observando a agitação dos turistas por um tempo, ela entrou na clareira. Olá, disse ela em voz alta. Houve uma resposta inaudível.
A julgar por seus rostos, as pessoas não estavam felizes com alguma coisa e, em geral, não pareciam jovens despreocupados que saíram de férias em uma companhia agradável. Olá, garota! Ela ouviu um cumprimento humano normal atrás de si. Brandi olhou para trás. À sua frente estava um homem alto, de ombros largos e forte, com cabelos escuros. Ele estava segurando um celular nas mãos, com o braço estendido à sua frente por algum motivo. Desculpe-me, você tem internet? Ele perguntou. Então você pega a internet? Ela adivinhou o motivo da postura estranha. Bem, que tipo de internet pode haver aqui? É no meio do nada. E está bloqueada por um penhasco e uma rocha. Você tem que subir até o topo ali, e talvez haja internet lá. Você entende o que quero dizer? Por que você precisa de internet no deserto? Temos uma barraca nova, mas não temos instruções. Já discutimos um com o outro, mas ainda não conseguimos entender. Eu quero ir para casa. Ele sorriu envergonhado e abriu as mãos. Que idiotice! Que se dane tudo isso! E todos vocês e seus acampamentos! Veio da clareira. A julgar pelas expressões, outra tentativa de montar uma barraca havia fracassado novamente. Brandi sorriu. Isso não vai funcionar. Eu posso ver daqui que vocês estão tentando montá-la do avesso. Ela deu de ombros. Na verdade, todas as barracas são montadas da mesma maneira, e você não precisa de instruções. E você escolheu o lugar errado. Muito perto do rio, você vai congelar à noite. Venha, eu o ajudarei. Em poucos minutos, uma grande barraca de cores vivas foi montada no meio da clareira, e a barraca foi esticada. Enquanto montavam a barraca, Brandi ficou sabendo que o grupo de 3 rapazes e 2 moças tinha de fato vindo da cidade. Como nativos urbanos, eles tinham uma ideia mais teórica da recreação ao ar livre. Para eles, parecia que tudo era muito fácil e simples. Uma barraca moderna e cara literalmente se abrirá na clareira. O fogo se acenderá alegremente, e eles mesmos terão apenas que fritar um saboroso kebab e cantar músicas. Na verdade, tudo acabou sendo bem diferente. E durante o acampamento, eles conseguiram brigar bastante. Muito obrigado! O rapaz de cabelos escuros sorriu amplamente e estendeu a mão para Brandi. Não teríamos conseguido montar a barraca sem você. Fred, uma das meninas, interrompeu a conversa com uma voz irritada. Quem vai fazer a fogueira? Do que vamos fazer a fogueira? Já esquecemos como esquecemos a lenha. O rosto do menino demonstrou tanto pânico que Brandi não aguentou e começou a rir. Então esquecemos, ela deu de ombros. O que vamos fazer agora? Ele olhou em volta para seus amigos, confuso. Pela expressão em seus rostos, todos compartilhavam de sua preocupação. O que há de errado com vocês? Brandi não aguentava mais. Quem vem à floresta buscar lenha, afinal? Ali, ela acenou com a mão em direção à floresta, há um barranco enorme cheio de lenha. Você pode pegá-la de lá. Qual é o problema? Os meninos se entreolharam incertos e seguiram na direção indicada pela garota. Brandi sentou-se em uma grande rocha e começou a desenvolver cuidadosamente seus tênis. Ela estava terminando quando os campistas de luto voltaram com lenha. Eles trouxeram, é claro, segundo sua observação, uma grande bobagem. 2 deles traziam feixes de galhos muito finos que queimavam em poucos minutos. O terceiro, aquele que estava conversando com Brandi, estava bufando e se esforçando para arrastar um enorme damasco velho, que provavelmente não teria nada para o fogo. Gente, isso não é a mesma coisa! Suspirou ela, sentindo-se como uma professora de jardim de infância. Vamos lá, eu vou lhes mostrar. Com a orientação dela, eles trouxeram e empilharam madeira adequada para o fogo. A própria Brandi trouxe mais do que qualquer um dos meninos. Isso e isso precisam ser cortados. Ela jogou de lado vários pedaços grandes de madeira. Ao ouvir a palavra cortar, os rapazes se entreolharam com medo.
Vamos pegar o machado. Brandi se ofereceu para ajudar. Nós cuidaremos disso a partir daqui, rapazes, disse ela, enquanto as chamas dançavam alegremente sobre a madeira empilhada no fogo. As meninas, que estavam de pé nas laterais e olhando ostensivamente para suas manicures, correram para agradecer a Brandi, sua benfeitora. Estaríamos perdidos sem você, disse o rapaz de cabelos escuros com um sorriso. Sim, obviamente estava chegando a esse ponto, ela assentiu e pendurou a mochila nas costas. Bem, tenham boas férias. E, por favor, quando for embora, leve seu lixo com você. Espere, você foi muito útil. Nós nem sabemos o seu nome, o rapaz estagnou. Meu nome é bem claro e simples. Brandi, a garota decidiu fazer uma última piada. Brandi, o rapaz repetiu surpreso, mas, para a surpresa dela, ele não disse o habitual e estúpido Las Imbakvardes. Ele disse algo original, sabe, não é de se admirar que você tenha um nome tão incomum. Você também é uma garota extraordinária. Você é como uma espécie de fada da floresta. Nós não temos fadas em nossas florestas, ela sentiu que estava gostando de conversar com esse cara. E, sim, ele também era muito bonito. É mais Leslie. Mas você não pode já ser a garota da Leslie, ele sorriu. Sou a neta da Leslie, disse ela em tom de brincadeira. Emily, ele disse o nome dela com prazer. Talvez queira se juntar a nós para o jantar. É o mínimo que podemos fazer para agradecê-lo por sua ajuda. A propósito, meu nome é Fred. Ela havia perambulado pela floresta o dia todo e certamente estava com fome. A perspectiva de comer carne fresca e quente certamente era mais atraente do que o jantar de uma lata de mingau enlatado em sua mochila. Os amigos de Fred, percebendo que, embora suas férias tivessem começado mal, as coisas tinham melhorado de repente por mágica, correram para convidar Brandi para ser sua hóspede. Ela percebeu, pelas conversas ao redor da fogueira, que eles vinham da mesma cidade onde ela havia estudado, Nova York. Eles também eram estudantes, com exceção de Fred, que era um pouco mais velho e já havia se formado. Havia 2 casais na companhia. E Fred tinha vindo sozinho. Os majores de sempre, Brandi pensou consigo mesmo enquanto olhava para os SUVs grandes e obviamente caros, roupas de marca caras e muitos itens inadequadamente selecionados para atividades ao ar livre. Mas, na realidade, na opinião de Brandi, eles eram um completo desperdício de dinheiro. Ficou claro nas conversas dos rapazes, que giravam principalmente em torno de conhecidos e suas oportunidades financeiras, que os interesses da empresa eram bastante específicos e limitados. Fred era a exceção. Ele tentava manter a Brandi entretida e admirava genuinamente o fato de ela conseguir fazer piadas espirituosas e ser engraçada. Ele se envergonhava de sua falta de aptidão turística. Bem, acho que devo ir andando, disse Emily, olhando para o sol poente e calculando a distância até o acampamento. Para onde? Para a floresta à noite? Perguntou Fred em tom de brincadeira. Não, obrigada. Eu tenho que ir. Brandi se levantou com firmeza e pegou sua mochila. Foi um prazer conhecê-lo. Tenham um bom resto de dia. Ela gritou bem alto para todo o grupo. Então, pelo menos, deixe-me acompanhá-la até a saída. Fred também se levantou depois da garota. Não acho que isso seja uma boa ideia, riu Brandi. Como eu já percebi, vocês não são muito bons turistas. E temo que, depois de me acompanharem até a saída, eu tenha que acompanhá-los de volta ao acampamento, e então chegarei atrasada. Então, tchau. E boa sorte. Ela colocou as alças de sua mochila e deu um passo em direção à floresta. Espere, Brandi, por favor. Fred olhou para ela com cara de desamparo e pena. Quer dizer que você vai simplesmente ir embora e eu nunca mais vou ver você? Eu gostaria de poder. Brandi percebeu que estava começando a flertar com ele. Ela se odiava por isso, mas não conseguia evitar. Você gosta do Fred? Ela perguntou. Sim, muito. Ele olhou para Brandi com admiração genuína e sorriu. Bem, se você realmente quiser,
vai me encontrar. Todas as bruxas e feiticeiros vão para o Instituto de Relações Internacionais. Você não sabia disso? Brandy riu, satisfeita com sua piada, acenou para ele e caminhou em direção à floresta, sentindo o olhar dele em suas costas. O turno no acampamento havia terminado. Brandy voltou para a cidade. Alguns dias depois, ela começou as aulas no instituto, entrando em seu 5º ano. Havia sessões cruciais e trabalho em seu diploma pela frente. Tudo veio de uma vez com tanta força que ela quase se esqueceu de sua aventura na floresta e de seu conhecimento de um jovem chamado Fred. Ela ficou realmente muito surpresa quando um dia, ao descer as escadas do saguão, viu a figura alta e os cabelos escuros dele. Ele acenou para ela e sorriu. Oi, Brandy, disse ele ao se aproximar. E, de repente, ela se sentiu muito satisfeita com a maneira como ele disse seu nome. Fred o disse de forma suave, gentil, cuidadosa, como se ele mesmo gostasse de dizê-lo. Então eu encontrei você. Por quê? Ela perguntou sem rodeios. Ele ficou claramente constrangido com essa franqueza, corou um pouco e, tropeçando um pouco, respondeu. Porque eu realmente queria. Todo esse tempo, desde aquele encontro na floresta, tenho pensado em você o tempo todo. Gosto muito de você, Brandy. E, se for possível, gostaria de levá-la para, bem, uma caminhada, uma conversa. Está bem, farei isso, respondeu ela com simplicidade. A família Smith estava comemorando o aniversário de 25 anos de seu único filho, Fred. À mesa, além do pai do aniversariante, Andrew, e da mãe, Jane, estavam sentadas várias pessoas que eram consideradas amigas íntimas da família. Essas pessoas haviam sido escolhidas a dedo e examinadas ao longo dos anos. Jane controlava cuidadosamente o círculo de conhecidos de sua família para que, Deus nos livre, alguém aleatório e inadequado não fosse incluído. Nunca houve muito dinheiro na família. Andrew ocupou por muitos anos um cargo bastante promissor como diretor de uma pequena empresa de caminhões. Em questões de enriquecimento pessoal, Jane era uma completa profana. A própria Jane Ivanovna, é claro, teve algumas oportunidades, trabalhando como contadora-chefe de uma pequena joint venture. Mas o dinheiro que ela ganhava por todos os meios não conseguia satisfazer seu apetite. Havia apenas uma esperança para Fred. O menino cresceu bastante inteligente, bonito e atlético. Jane se esforçou para dar ao filho tudo o que ele precisava. Desde a 7ª série, por decisão de Jane, ele foi para a escola com a pretensão de ser um pouco elitista. Isso deveria, na opinião de sua mãe, proporcionar a um rapaz o círculo certo de socialização com o qual ela sonhava. No final da escola, finalmente ficou claro que Fred não tinha talentos e habilidades especiais. Do ponto de vista da mãe, também houve um fracasso com os amigos certos. Os filhos de pais ricos partiam para estudar na capital e em faculdades estrangeiras. Fred foi para a universidade mais comum, obteve um diploma em administração e foi trabalhar em alguma empresa comercial como um funcionário comum com um salário comum. É claro que isso não era nem um pouco o que Jane havia sonhado para seu filho. Finalmente, 2 anos depois que Fred se formou no instituto, surgiu uma esperança. Jane conheceu uma mulher que era esposa de um homem muito rico. À medida que Jane se aproximava de sua nova amiga, convenceu-se de que sua situação financeira e patrimonial era realmente bastante substancial. Isso era evidenciado pelo carro com motorista em que Svetlana, como era chamada conhecida, dirigia pela cidade de Nova York. Um carro enorme, de pouco gosto, mais luxuoso em termos de equipamentos e mobília da mansão, onde Jane logo foi convidada para tomar chá. Mas o maior valor do novo conhecido, aos olhos de Jane Ivanovna, foi o fato de Svetlana ter uma filha. A moça era 1 ano e meio mais velha que Fred, mas aparentava ter 30 anos por natureza. Sem nada de extraordinário, ela já estava totalmente familiarizada com as conquistas da cirurgia plástica. Mas, infelizmente, no caso dela, isso não acrescentou muito à sua beleza. Mas a questão não estava nem mesmo nos dados naturais. A menina, cujo nome era Lina, era caracterizada por um caráter ruim,
que seus pais ajudaram a desenvolver. Ela era mimada, caprichosa, mesquinha e francamente estúpida. Pegou um tesouro desses, apesar do dinheiro de seu pai, disposto a encontrá-lo, mas não o encontrou. E a garota francamente deu a seus pais muitos problemas e preocupações. Jane percebeu tudo isso rapidamente, apenas por ter se conhecido e conversado com Alina. Ainda assim, em sua opinião, essa era a chance de Fred fazer um nome para si mesmo. Especialmente porque tanto o pai quanto a mãe de Aline eram a favor e garantiam à futura jovem família todo tipo de apoio. Uma reunião entre os jovens foi marcada para breve. Fred, como era de se esperar, fugiu na primeira oportunidade. E Alina ficou inesperadamente impressionada com o homem alto e bonito de cabelos escuros. Depois que os convidados foram acompanhados até a saída, Fred entrou na pequena cozinha onde seus pais estavam lavando a louça. Mamãe, papai. Fred tirou uma garrafa de champanhe de trás das costas. Que tal nós três tomarmos um drink? Vamos nos sentar e conversar como uma família. Os pais assentiram amigavelmente. Em poucos minutos, os três estavam sentados ao redor de uma pequena mesa. Pais, meus queridos. Tenho grandes notícias para vocês. Fred ergueu solenemente sua taça de champanhe. Estou apaixonado. A mensagem foi recebida com silêncio. Jane Ivanovna colocou cuidadosamente a taça intocada sobre a mesa. O pai, ao contrário, bebeu o champanhe de um só gole e exalou ruidosamente. Posso saber quem? A mãe olhou para o filho com atenção. Uma garota, mãe, uma garota. Fred riu. Isso é bom, brincou o pai para aliviar um pouco o clima. Você acha isso engraçado? Jane olhou para o marido. Bem, que tipo de garota ela é, posso saber? Uma garota adorável. Bonita, inteligente, engraçada, completamente incomum. Em suma, as melhores qualidades do mundo. Pelo menos, é o que ela me parece. Fred estava excepcionalmente entusiasmado. Não estou interessado nas qualidades mentais dessa garota. Ainda não, pelo menos. Quem é ela? Jane olhou para o filho de forma significativa. Seu nome é Brandi e ela está no último ano da faculdade de pedagogia. Ela não nasceu nesta cidade e tem pais, ou melhor, sua mãe, porque seu pai morreu. Sua mãe é uma pessoa perfeitamente normal. Fred olhou para sua mãe de forma desafiadora. Ok, mas para mim está claro. Você está louca? Ela se levantou e andou de um lado para o outro na cozinha, animada. Então você vai se casar com uma garota do interior sem dinheiro, com um nome estúpido e um diploma de professora, que provavelmente tem um monte de parentes alcoólatras igualmente sem dinheiro? E o pai olhou com reprovação para a esposa. E você não diz absolutamente nada. Ela gritou. Esse é o resultado de sua educação. Ele faz o que quer. Você já pensou em mim? Sabe que não tenho permissão para me preocupar com meu coração. Jane recorreu ao infeliz truque que todas as mães usam. Por favor, acalme-se, murmurou Fred, culpado. E quanto a Alon? Ela me ligou hoje mesmo, reclamando que não conseguia entrar em contato com você. O que acha que está fazendo? Mãe, não estou interessado na Alina. Lembre-se disso de uma vez por todas. Está me ouvindo? E a Brandi? Eu a pedi em casamento. Vamos nos casar assim que ela se formar. Você pode aceitar ou não, é com você. Sinto muito. Fred se virou e saiu, mas pôde ver seu pai aplaudindo sem que sua esposa percebesse. Brandi e Fred tiveram um casamento modesto, com a presença de Piper e tia Jane, do lado da noiva. Jane Ivanovna ficou sentada durante as festividades com uma expressão de tristeza no rosto. Após o casamento, os jovens voaram para Nova York, onde passaram quase 2 semanas. Eles moraram, é claro, na casa de Amber, que os recebeu de braços abertos. Depois de voltar de Nova York, Brandi e Fred se estabeleceram em um pequeno apartamento de um cômodo que Fred havia ganhado de sua avó. Um ano depois,
eles tiveram um filho chamado Anthony. Jane Ivanovna nunca se conformou com a escolha do filho e não aceitou o Brandi. Nem mesmo o nascimento de um neto adorável e saudável amenizou seu humor. Você arruinou a vida do meu filho, disse ela categoricamente quando finalmente ficou a sós com a nora. Não pense que vou deixar isso para lá. A vida de Brandi havia se tornado um inferno. E o pior de tudo é que Fred, tendo caído rapidamente sob a influência de sua mãe, começou a se afastar rapidamente de sua esposa depois de alguns anos. Jane constantemente e metodicamente colocou Fred contra sua esposa. E os escândalos na jovem família começaram a acontecer cada vez com mais frequência e por qualquer motivo. Ei, Brandi, você está comprando o pó de arroz? Mamãe diz que é completamente inútil e caro. Minha mãe foi buscar as batatas na creche ontem. Ela diz que ele é o pior vestido. Brandi. Mamãe lhe trouxe alguns hambúrgueres. Ela disse que você não deveria mais comprar os comprados em lojas. Eles me dão azia. Ouça, Fred, Brandi não aguentava mais. Se eu ouvir você dizer as palavras mamãe disse mais uma vez, vou gritar. Não aguento mais, está me ouvindo? Sinto que não estou vivendo com você nosso filho, mas com sua mãe. Ela entra em nossa casa sem pedir e mexe em nossas coisas. Por que não a convidamos para a nossa cama? Não percebe que ela está apenas nos manipulando? E seu único objetivo é nos separar. Não se atreva a falar mal da minha mãe. Se não fosse por ela, não poderíamos nem pagar por este apartamento. Sim, eu concordo. Por que você está desempregado há 3 meses? Vá para o inferno! Gritou Fred em um frenesi de raiva. Brandi pegou um curativo fino e correu para o quintal. Quando voltou, meia hora depois, ela disse: Vamos nos divorciar. Vamos fazer isso, respondeu Fred com indiferença. Brandi e seu filho foram para a antiga e aconchegante casa de seu avô, onde foram recebidos sem questionamentos ou censuras. Ela finalmente foi trabalhar, como havia sonhado, na mesma escola que seu pai havia construído. E um ano depois, na assembleia da escola, ela conheceu um novo professor chamado James. Ele era o homem que havia conquistado seu coração de uma vez por todas. Ao ver Anthony e Fred, Brandi nunca deixou de vê-los e trouxe seu filho para a cidade, sempre combinando com o ex-marido com antecedência. Por que você está em casa? Jane Ivanovna olhou com desagrado para o filho deitado no sofá no meio do dia. Você não deveria estar com Anthony? Eles não o trouxeram para você? Não, não trouxeram. Algo aconteceu lá. Não estou entendendo. A Brandi foi para algum lugar. Fred tentou dormir em seu travesseiro. Como assim, ela foi embora? Era para você ver o bebê hoje? Perguntou Jane. O que ela acha que está fazendo? Vou ligar para ela agora e pedir que ela tente se explicar. O celular de Brandi não atendeu, então Jane Smith discou o código de longa distância e o número do telefone da casa dos Dabson. Alô, a voz no telefone era claramente de uma criança. Alô, respondeu Jane Smith com firmeza. Passe o telefone para Brandi. A tia Brandi não está em casa, ela foi para Nova York com o vovô John e a tia Piper. A avó dela morreu lá. Não consigo me lembrar do nome dela. É um nome complicado. Ela deu à tia Brandi a mesma palavra complicada. De qualquer forma, agora é tudo Brandi lá. Apesar de todo o discurso infantil, o significado do que foi dito era claro: essa garota tem alguém em Nova York, e esse alguém lhe legou algo. Curiosamente, uma vaga lembrança tocou Jane, mas ela claramente sabia de algo, só que não conseguia se lembrar. E esse algo estava diretamente relacionado a Brandi e qual era sua conexão com a capital. Fred, você se lembra que depois do seu suposto casamento, você voou para Nova York e ficou com algum parente deles? Ela acordou o filho que estava cochilando e puxou a manga dele de forma exigente. Mesmo agora, a mulher não dizia os nomes de Brandi em voz alta, os nomes de seus parentes, mas se contentava com pronomes. E daí?
E daí que a gente viveu, Fred deu de ombros. Por que você quer saber agora? Se estou perguntando, tenho que saber. Lembre-se exatamente onde e com quem você morou. Isso é muito importante. Mas acho que era na casa da vovó Brande. Sim, é isso mesmo. Acho que ela era irmã do seu avô, viúva de algum professor ou acadêmico. Não entendo muito bem, mas ela é uma mulher mundana. Ela é muito inteligente e a ama, dá para perceber. Ela até a chamou de algo carinhoso, não me lembro como. Oh, minha menina! Onde ela mora? Em um apartamento. Onde fica isso? Jane interrogou irritadamente seu filho confuso. O apartamento é legal e grande. Não dá para ver o Kremlin, é claro, mas são 3 minutos até o metrô. E mais 5 minutos e você já está na Times Square. O apartamento fica a 5 minutos da Times Square. Jane chegou a se sentar por 1 minuto, pois suas pernas não a sustentavam. A viúva de um professor de Nova York ou mesmo de um acadêmico. Quanto poderia valer um apartamento desses? 1 milhão? Ou mesmo dezenas de milhões? Uau! Será que Jane realmente pagou essa garota? Bem, isso ainda pode ser resolvido. Essa garota do interior adora seu tolo, mas Jane não é páreo para ela. Não se deve brincar com ela. Querida. Minha garota, Jane sentou-se em frente a Brandi no pequeno café para o qual ela convidou para uma conversa séria. Eu sinto muito por você. É que as coisas não deram certo desde o início. Provavelmente porque as coisas com você e Fred aconteceram muito rápido. Foi um pouco agitado. E eu não me dei conta disso. Quando Anthony crescer, você saberá o que é ter uma garota tirando seu filho de você. Jane fingiu estar envergonhada. Sou uma garota boba, querida, continuou ela após uma pausa dramática. Quando vocês se separaram, percebi o quanto Fred precisava de você. Ele morreria sem você. Minha menina, eu lhe peço, volte para ele. Porque isso pode ser consertado e vocês serão felizes juntos. Finalmente, ficarei feliz por você. Jane juntou as mãos em um gesto de súplica. Ela estava muito absorvida em seu papel de mãe generosa e clemente. E, imersa em tudo isso, ela não olhou para Brandi. Quando olhou, finalmente baixou os braços e se levantou. À sua frente, estava sentada uma jovem bonita e confiante, olhando para ela com uma careta. Jane, querida. Disse Brandi, enfatizando a última palavra. Você tem sido tão gentil comigo que estou um pouco perdida. Qual é o seu problema? Você está bem? Acho que não. Estou até com vergonha de me aproveitar de sua fraqueza momentânea. Foi uma derrota completa, mas ela não podia permitir que a última palavra fosse dada a ninguém além dela mesma. Você ficou tão convencida depois que conseguiu um apartamento de 4 quartos em Nova York com alguns quadros antigos nas paredes, sibilou Jane. Brandi deu uma risadinha. Bem, eu sabia disso. Esse é o motivo de seu súbito fervor por mim. E, a propósito, suas informações são imprecisas. O apartamento é, na verdade, um apartamento de 4 cômodos, e há vários quadros. E eles valem, em uma estimativa conservadora, tanto quanto o apartamento, disse ela. Qual é o seu problema, Jane? Você não deveria ter desistido tão cedo. Brandi acenou para um homem que entrava na cafeteria. Eu gostaria que você o conhecesse. Este é Andrew, meu marido. Estamos, com sua permissão, nos inclinando. Quando estiver em Nova York, ligue para nós. Brandi e seu marido já haviam saído há muito tempo. Jane sentou-se à mesa da cafeteria, com lágrimas rolando impotentes pelos cantos dos olhos. Finalmente, ela enxugou os olhos com raiva e, ao se levantar, notou um pequeno pedaço de papel deixado por Brandi sobre a mesa. Ela o pegou e leu algumas palavras: não acredite, não tenha medo, não peça, não chore, não espere, não se preocupe e não tenha esperança.